Façam as suas apostas e gire a roleta, né? Olha, quem apostou que as apostas no Brasil seriam taxadas tem toda a razão. Mas também, a partir disso, serão legalizadas, obviamente, né? Nós vamos conversar com o advogado tributarista Douglas Herrero, do Instituto Brasileiro de Gestão e Planejamento Tributário, IPGPT, que vai conversar conosco a respeito dessa questão. Boa noite, doutor Douglas. Muito boa noite, Elias. Muito boa noite, ouvintes da Rádio Massa. Tributação das apostas, na sua avaliação, é um caso legal ou não? Porque até então a gente sabe que tem o jogo, aqui no Balneário Camboriú não foge a regra, alguns locais de forma clandestina, mas existe, né? E não existe, obviamente, em função disso, nenhuma tributação, né? O que muda a partir de agora com o reconhecimento dos jogos no Brasil? Então, Elias, as apostas esportivas, né, é um meio tradicional de se arrecadar tributos, né? Nos Estados Unidos, a gente lembra lá os filmes de 1960, as apostas em corridas de cavalo e tudo mais. No Brasil, o estouro das bets, né, das casas de apostas esportivas, surgiu recentemente, é um boom que tem uns 4, 5 anos, e a gente percebeu que não tinha regulamentação nenhuma, nem tributária, né? Então, muitas dessas casas de apostas não tinha se regrado como que se iria tributar, quais seriam os regramentos, onde que elas teriam que se registrar e tudo mais, né? O que aconteceu? Na última semana, a gente teve uma medida provisória assinada pelo presidente da República que regulamentou, né, estabeleceu diversas medidas e, entre elas, estabeleceu uma tributação, tanto para a casa de apostas, né, como também para os apostadores, quando ganham prêmios. Perfeito. Então a gente está falando dessas, já avancei até demais. Os ilegais vão continuar ilegais por enquanto, né? Mas aquelas casas que o senhor falou e as bets, acho que aqui nós, se não temos, ainda tínhamos pelo menos um tempo atrás, é um local em que se fazia as apostas para corrida de cavalo, tanto de São Paulo, né? E também no Cristal, em Porto Alegre e outros locais do Brasil também. Quer dizer, essas casas vão ter que se adequar a essa nova decisão. Justo. A princípio não impacta aquela jogatina pirata, vamos dizer assim, né? Que é justamente os bingos clandestinos, aquelas roletas digitais que tem em alguns bares e tudo mais, que é a parte clandestina. Em que pese isso é uma medida provisória. Pode ser que quando passa pelo Congresso Nacional, né, e existe muita pressão, pode acabar sendo alterado e acabar regularizando o jogo no Brasil como um todo, que pode ser interessante, né? Pensando que regulamentado o negócio às vezes toma uma proporção melhor e o governo consegue fiscalizar melhor e também arrecadar, né, consequentemente, né? Talvez seja interessante. A gente tem algumas modificações, né, dessa medida provisória quando passe pelo Congresso. Mas o grande impacto nesse momento seria para aquelas apostas esportivas, né? A gente vê um jogo de futebol hoje, praticamente toda a publicidade em volta do estádio, dentro do campo, nas camisas dos jogadores, são empresas de apostas esportivas, as bets, né? Ou seja, tem muito dinheiro circulando, né? E o governo estava totalmente rendido nessa questão. Ele não estava fiscalizando e, consequentemente, não estava também cobrando tributos referente a isso. Perfeito. Agora, mais um exemplo aqui para o pessoal que sempre vem a Balneário Camboriú, que nos acompanha na região, o mesmo pessoal do Balneário. Nós tivemos no Pontal Norte, por exemplo, na última temporada, uma grande empresa dessas de apostas que bancou ali, telão inclusive, toda a estrutura, comprou esse espaço junto ao município para fazer a sua divulgação. Quer dizer, até então ela não pagava imposto, a partir de agora ela vai começar a pagar imposto de acordo com a medida provisória. Mas e a destinação? Aí o ouvinte deve estar perguntando assim, poxa, o governo achou mais uma fonte de renda? Com certeza. Mas já tem uma destinação pré-definida para isso que for arrecadado? Tributação, quando vem tributação, sempre é ruim, né? Até porque a gente sabe que a destinação é sempre meio que obscura, né? Mas o interessante dessa tributação sobre as apostas esportivas, né? É interessante porque o governo já estabeleceu uma destinação e a destinação é muito interessante. Se estabeleceu que sobre o resultado, né, que a casa esportiva tem em razão da arrecadação com as apostas, né? Ela vai tributar 18% e esse 18% vai ser destinado, primeiro, para pagar pensões, né? Então 10% vai para a Seguridade Social, que é o INSS, uma
porcentagem vai para a educação básica, existe também uma porcentagem que vai para a segurança pública e também uma outra porcentagem vai para os clubes esportivos, né, não só de futebol, os esportivos em geral, e também uma outra porcentagem, a porcentagem final, vai para o Ministério dos Esportes. Ou seja, pelo menos, né, a gente vai ter uma destinação que, a princípio, né, vai estar muito parecido com o que acontece com a Mega Sena, que aqueles jogos que são assistidos pela Caixa Econômica, tem uma destinação bem interessante dessa arrecadação. E isso já está vigorando ou tem um prazo para se adequar? Sendo medida provisória, Elias, muito boa a tua pergunta. Sendo medida provisória, a partir do momento que o presidente da República assina, ela começa a valer, sendo que ela tem o prazo de até 120 dias para ser convertida em lei. Se o Congresso Nacional não chancelar ela, né, nesse prazo, ela perde os efeitos. Então, a partir do próximo exercício fiscal, né, então quando a gente vira o mês, as empresas já vão ter que recolher sobre as apostas que ocorreram, né, a partir da publicação dessa medida provisória, que foi aqui no decorrer dessa semana. Olha, uma coisa interessante que o senhor falou, que de repente, né, ao analisar a medida provisória, é claro que o Congresso cria comissões para analisar junto, né, pode talvez ser inserido nessa ampliação, quando transformada em lei, a regularização dos jogos de azar que hoje acontecem no Brasil, né? A gente sabe, não é de se esconder de ninguém, até a polícia sabe, imagine nós que somos, né, da imprensa, né? Então pode acontecer isso, de se tentar também legalizar hoje chamada de apostas clandestinas aqui no Brasil, é isso? Sim. Existe no Congresso uma pressão desde os anos 90, quando fecharam os bingos no Brasil, né, que teve um período ali nos anos 90 que foi permitido, a gente lembra que tinha grandes bingos na cidade de Balneário Camboriú, inclusive, né, mas esse período foi pequeno e até hoje grandes grupos, né, ainda pressionam o Congresso Nacional para regulamentar. Eles não se incomodam, esses grandes grupos, de pagar os impostos, mas eles querem que seja permitido, de fato, deles, né? Então eu acho que pode ser interessante. A gente pensa assim, tudo bem, as apostas esportivas acontecem à mercê, né? O governo está rendido nessa questão. Poxa, se o governo pode regulamentar e de alguma forma criar regramentos, né? Deixar tudo muito bem contido e arrecadar com isso, olha, eu vejo que não é de todo terrível, né? O terrível é a gente saber que existe, né? Todos nós sabemos que existe, a gente vai no barzinho ali, tem ali um caça-níquel, aquela coisa toda, mas não tem um centavo sendo recolhido a título de impostos. Pensando que é melhor que o governo cobre tributos de um jogo de azar do que de um arroz, um feijão, de um medicamento, é melhor realmente que seja regularizado isso e o fruto dessa arrecadação possa desonerar produtos mais essenciais, como remédios e alimentação. Agora, claro que o apostador deve estar se perguntando, né? No caso da medida provisória que já está em vigor, então, isso vai impactar, né, no valor da aposta? Então, considerando que agora a casa vai lucrar menos, porque uma parte do seu lucro vai ser destinado como impostos, provavelmente, aqui é um achismo, né? Pode ser que as apostas comecem a ficar mais caras ou tenham uma taxa, né? Em razão dessa destinação dos tributos, tá? E isso com relação à aposta. Agora, o apostador, que é o sortudo, que acaba ganhando nesses prêmios, né? Quando acerta lá a aposta, quando dá um palpite certo, ele vai ter duas situações. A primeira situação é a isenção, né? Então, quando ele ganhar até R$ 2.112, ele vai ser isento de impostos, tá? Mas ele vai ter a obrigação de declarar lá no imposto de renda quando ele for fazer no exercício seguinte, no ano seguinte. Em compensação, quando ele ganhar acima de 2.112, 30% do que exceder vai ser destinado, vai ser retido pela casa esportiva e pago como imposto de renda. E ele também vai ter a obrigação de lançar lá no imposto de renda dele. Ou seja, toda vez que ele ultrapassar ali o teto de isenção, ele vai acabar recebendo um pouquinho menos em razão dessa destinação, dessa retenção para pedir impostos, né? E a gente fala de 30%, né? Uma tributação até considerada um pouco alta. Como sempre, né, um prazer receber o Dr. Douglas Herrero, que é advogado tributarista do Instituto Brasileiro de Gestão e Planejamento Tributário, sempre dando esclarecimentos para a nossa comunidade. E vamos até a próxima, né? Quem sabe na próxima a gente já volta a conversar assim sobre a legalização do jogo no Brasil. Tá bom, doutor? Perfeitamente. Muito obrigado, Elias. Estamos sempre às ordens.